todos bem-vindos a mais um programa Corpcast, oferecimento Corp Aceleradora, a maior aceleradora de negócios aqui do Centro-Oeste. E comigo na mesa hoje, Eduardo Santinoni da Y Consultoria e Felipe Alvim do Burger King, franqueado Burger King. Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês em mais um programa, é um prazer recebê-los aqui. Para mim é sempre uma honra sentar nessa cadeira, agora ela está escrito meu nome, então obrigado a estar aqui todas as vezes. Já está no grupo. Eu faço questão, porque é um prazerzaço falar de aceleração, de empreendedorismo, de expansão de negócios e com a fera hoje que vive diariamente o lado do franqueado dessa história. Bacana, é isso mesmo. Ô, Luciano, obrigado aí pelo convite. Desde o início eu falei para você que seria uma honra, é muito bacana esse bate-papo, porque a gente aprende muito mais do que a gente expõe aqui, o que a gente vive no dia a dia. Então, vamos lá. Prazer pronto para aprender. E aí, Edu, tem uma situação em relação ao Felipe que ela é curiosa. A gente já falou aqui em alguns programas, né, que da origem, né, dos sócios fundadores aí da Corp Aceleradora. Eu venho do mercado privado. Quem não ouviu, volta lá no episódio 1 e 2 que esse conteúdo está lá. Que vai pegar essa história lá. Então eu venho do mercado privado e um receio que eu tinha era largar aquela condição, né, que era uma condição já executiva, já tinha feito ali um resultado, tinha entrega para empreender, mas sempre tive esse desejo de empreender. Tomei essa coragem em um determinado momento da vida, há 10 anos atrás, e abri ali meu primeiro negócio. E tive a oportunidade de sentar na mesa, no escritório do Felipe. E aí foi interessante porque, assim, na época, o Felipe ele operava Subway. E aí a conversa foi, e aí, Felipe, quantas unidades você tem? Eu tenho 17. Aí eu falei, não, mas não é possível ter 17 operações, né? Porque 17 operações, como é que ele ia estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Você tem 17 barrigas para colocar no balcão? Como? Exatamente, porque tem essa máxima, né? Que é da necessidade de estar com a barriga no balcão e tudo mais. Obviamente, essa era uma visão limitada que eu tinha sobre a questão de gestão do negócio. E aí você talvez não tenha noção da proporção que foi aquela conversa que nós tivemos naquele momento, o quanto ela foi esclarecedor e ela trouxe informações para mim, porque aí eu entendi um pouquinho da dinâmica, que você foi ali profissionalizando, foi trazendo pessoas, braços, colocando em funções estratégicas do teu negócio, de forma que você poderia pensar de forma mais estratégica e a operação poderia se desenvolver mesmo com 17 operações, né? Então, e aí quando nós pensamos em trazer alguém para poder falar na perspectiva de franqueado, eu não tive dúvida, né? Eu falei, não, eu vou ter que falar com o Felipe aqui, porque é um cara que me ajudou e certamente vai poder ajudar muita gente que de repente está trilhando agora esse caminho aí de abrir o seu primeiro negócio e está exatamente no Y da questão de eu vou continuar só com esse, eu vou escalar um pouco mais, eu vou diversificar. Então, o objetivo dessa conversa hoje é a gente tentar trazer um pouco desses elementos do dia a dia de um franqueado, as dores de um franqueado, né? Quais são as dificuldades, enfim, e como que quem está começando, né, nesse processo de empreender, como que ele pode de repente estruturar e conseguir realmente crescer dentro do negócio. Hoje você já não opera, né? Eu acho que basicamente diminuiu muito o número de unidades da Subway, você está hoje operando inúmeras unidades aqui do Burger King na nossa região. Então queria começar por isso, né? Então um pouquinho dessa trajetória, resgatando como que foi a questão da Subway lá, como é que foi essa transição, que aí é uma outra particularidade também da nossa conversa, que é entender o momento de repente de pivotar um determinado negócio para um outro modelo de negócio. Então vamos tentar explorar um pouquinho disso aí. Show de bola, Luciano. E para você ver, né? Pareceu que foi ontem isso, essa história que realmente a gente viveu em conjunto, essa troca de experiência e que com certeza você mudou muita mentalidade lá atrás e hoje está tocando outros tipos de negócio, também fazendo essa experiência em viver novos negócios e ir para campo e entender que a gente tem possibilidades infinitas, né, dentro do empreendedorismo. É isso aí. Então, acho muito válido realmente essa questão da pessoa procurar, pesquisar, ir atrás e conversar principalmente com pessoas que já viveram histórias similares, né? E eu acho que para contar um pouquinho de como isso tudo aconteceu comigo, eu tenho que voltar lá atrás ainda, como minha família veio parar em Brasília, né, que meu avô era militar. Então ele foi transferido, eles moravam no Rio, então toda a família, então todos os filhos nasceram no Rio de Janeiro e foram transferidos para Brasília através do serviço militar.
E aqui em Brasília, todos arranjaram alguns empregos, né? Então era uma família com 5 filhos, infelizmente um deles faleceu, era um sexto, faleceu ainda como bebê. E parte dessa família conseguiu trabalhar como estoquista em supermercado. Né? Isso foi que abriu um pouco o leque do empreendedorismo para a família, porque ali eles começaram a perceber a possibilidade realmente do que era um negócio, né? Viver aquilo ali dentro, estocar todo dia, pegar lá e renovar toda a parte de estoque, então entender a possibilidade múltipla de você vender. Mas esse início, eles abriram um pequeno negócio e começou, ou foi trabalhar? Trabalhando, eles conseguiram enxergar que tinha possibilidade de fazer negócio. Aproveitar essa pausa, porque não é todo estoquista que, né, se mobiliza a virar empresário. Fala muito sobre que mentalidade é essa que essa galera já tinha, que os faz, na condição de estoquista, ter a visão de... Né, a mente aberta, né? mente aberta para como é que esse negócio pode, né, dar dinheiro, ou como é que eu posso me mobilizar para eu assumir outro lugar. Né? Exatamente. Essa mentalidade é fenomenal. Exatamente. Eu acho que fez todo o diferencial. Né? E isso gerou uma mega oportunidade, mas na época a família não tinha condições. Um desses meu tio, ele trabalhava na Caixa, então ele conseguiu ter uma condição melhor financeira, então eles se juntaram cada um o seu dinheiro e montaram uma mini loja de cosméticos, porque na época eles entenderam ali no estoque, no dia a dia, que havia uma grande possibilidade nesse segmento, porque era algo que girava muito. Né? Então eles focaram nisso, conseguiram abrir uma unidade e aí foram crescendo, fazendo o negócio desenvolver aqui em Brasília, envolveu a família toda, criaram uma rede, foram explorando Brasília inteira, né? E o negócio realmente foi um grande sucesso. Isso há quantos anos atrás? Isso a gente está falando de uns 40 anos mais ou menos. Início lá de Brasília. Isso, bem no início mesmo. Então uma das fases que eles pegaram foi aquela época do colo e aquela loucura de inflação, e naquela época já havia uma estrutura e aquilo ali realmente foi uma oportunidade, aquela história da crise que gera oportunidade. Então, tendo um valor que você consegue estocar, então você comprava o que vendia muito, estocava por um mês e todo dia ele estava subindo. Então, sua margem aumentava muito. Então, gerou muita oportunidade. Isso foi muito bacana, eles conseguiram crescer através disso. Né? E veio toda essa nova geração, meu irmão, meus primos, e praticamente toda a geração veio com uma mentalidade diferente. Agora, só fazendo uma ressalva, olha que negócio interessante. Em um dos programas que nós já abordamos aqui, nós falamos sobre a questão do crescimento no período de pandemia, período crítico. Agora nós estamos vendo aqui uma oportunidade que surgiu dentro de um período de inflação. Ou seja, parece que não existe um cenário ideal e favorável para poder desenvolver um negócio. Todo momento é tempo de... Se a gente fosse esperar o céu abrir para poder sair de casa, não saía de casa. Né? Então, entrar no empreendedorismo mesmo em momentos que economicamente não está favorável. Exatamente. Bacana, excelente. É aproveitar as oportunidades, né? Então, quando veio essa nova geração, e falando ainda mais por mim, eu tinha muito, quando criança, aquela satisfação de você sair com a família para lanchar. Né? E Brasília, a gente falando isso aí, vamos falar em 20 e tantos anos atrás, não tinha tantas opções, né? Acho que talvez a gente vai lembrar aqui do Trucks, Girafas. Né? Que tinha o Girafas também, sempre foi muito bem consolidado aqui. Eu achava aquilo o máximo, né? Até o concorrente aí que tem um palhaço, então a gente achava isso muito legal, você ia ter aqueles brinquedinhos, então aquilo como criança eu achava o máximo você proporcionar aquilo para outras pessoas. Então eu cresci muito com isso. Pô, eu quero ter um negócio assim, que você proporcione lazer, que você proporcione um momento de família. Então aquilo veio muito forte na minha cabeça nesses próximos anos, estudando, pensando muito naquilo. Então a nova geração ela já veio com essa mentalidade de que a possibilidade na parte do segmento de alimentação era ímpar. Então a gente veio com essa oportunidade. Quantos anos? Você começou a despertar e já fazer essa conexão entre esse lazer, esse entretenimento associado, né, com o ato de sair para comer, para lanchar, com o negócio. Olha, como eu já tinha essa mentalidade de infantil lá, a gente gostar, aquilo ser um lazer, na minha adolescência eu já comecei a trabalhar. Né? Então, como minha família tinha essa possibilidade de me propor essa experiência, também nesse quesito, né? Até no estoque, e você parte administrativa, então ganhar um pouco de experiência no empreendedorismo, então ali eu já tinha mentalidade do que eu queria, que era realmente vir para o segmento de alimentação, proporcionar o lazer, proporcionar aqueles momentos ímpar para a família, né? Que realmente a maioria das pessoas sai para comer e assim, algo que gosta.
né? Geralmente você não vai na farmácia feliz, né? Geralmente você tem algum problema, né? Agora você sai para alimentação e geralmente você sai dali feliz depois que você se alimenta. Então eu achava isso o máximo. É a melhor hora do dia às vezes, né? Muitas vezes, né? E ainda mais que geralmente você vai com a família, principalmente no final de semana. Então aquela mentalidade ali já veio na adolescência. Tá? Então tive a oportunidade de trabalhar com a família um período, depois eu ainda nessa parte troca de adolescência, atingindo a parte de carteira e aí virando um adulto, eu tive a oportunidade de trabalhar fora, né, como parte de representação ainda no segmento, e fui ganhando muita experiência na parte de empreender, na parte de vender, mas ainda sem a possibilidade de realizar o sonho que era entrar para o segmento de fast food. Né? Então, essa mentalidade de jovem, lá atrás, ela veio cada vez mais me proporcionando a pesquisar o mercado. Né? Então, comecei a pesquisar ali no final da adolescência, para o começo da minha carreira mesmo. De que ano isso? Em 2005, 2006, eu já estava antenado, eu já estava começando a mexer com evento, então eu estava tendo o meu próprio negócio, né, nesse paralelo, para tentar começar a juntar um dinheirinho. Né, mas veio isso quando eu já estava empregado em 2007, foi quando eu fiz o primeiro contato na época com girafas. Foi uma história bem interessante porque o girafas era muito forte em Brasília e a gente tinha, né, aquilo como uma grande possibilidade de negócio. Né, mas acabou que não deu muito certo, onde a gente queria o girafas depois tinha negociado com uma outra pessoa, não deu certo, e aí meu plano B, que virou um super plano A, uma super oportunidade, foi entrar no Subway em 2007. Você sabe o que eu acho interessante? Olha só a composição da história. A pessoa, quando ela coloca algo na cabeça, assim, de eu quero empreender, eu quero desenvolver um negócio, e ele mais ou menos fixou qual que era o padrão de negócio que ele queria, ele não queria nada muito baixo, ele queria algo já mais intermediário para cima. Ele já foi numa rede que não era uma rede muito fácil de se montar do ponto de vista de necessidade de aporte, né? Você já começou a mirar, por exemplo, para quem não conhece, o Rede Girafas é uma rede bem conhecida aqui dentro da nossa região, que já está com operações em vários lugares do país e que tem um custo de montagem aí, superior a R$500 mil hoje. Né? Então você já estava mirando nisso mesmo sem ter essa capacidade toda de aporte. Adiciono ainda ter tamanha clareza do setor que eu quero atuar, de que perfil de negócio que é esse, que é também raro para quem está dando os primeiros passos no empreendedorismo. É mais comum, o cara está mais perdido, podendo ser serviço, sapato ou alimentação. Ele definiu nessa linha já. Mas para você estava muito claro já que era alimentação, porque já estava conectado com essa sua infância. Já estava conectado. Legal. Perfeito. Então isso acabou sendo um pouco mais fácil e mais rápido, né, no meu caso. E como você comentou, Alessandro, tinha uma visão muito alta, assim, longe, mas naquela época não tinha condições, eu como empresário. Né? Então o Girafa seria muito mais caro para montar, para começar a minha carreira, e o Subway com um valor bem inferior na época do que o Girafas. Só que era uma marca, era uma grande incógnita. A gente estava falando naquela época, em 2007, acredito que tinham mais ou menos umas 10 lojas em Brasília. Não tinha 100 lojas no Brasil. Parênteses, o Subway estava voltando para o Brasil. Era a segunda. Tinha tido um fracasso anterior e estava voltando, então apostar na marca que já tinha tido esse problema e que ainda tinha poucas unidades, né? Exatamente. E um grande detalhe, porque além de ele estar voltando, eu nunca tinha viajado para o exterior. Então o Subway era um negócio novo para mim, na qual eu como cliente ali nas pequenas localidades que tinham aqui, as poucas lojas, eu achava muito bacana o estilo do produto, né, a pegada, o ambiente do restaurante. Ele já conversava com aquela memória afetiva sua, né? Ele já cumpria aquele papel de entrega, né? Exatamente. Então aquilo já puxava um pouco essa minha infância e achei uma oportunidade bem bacana. E uma das principais, que quando eu fiz essa troca, que a gente vai falar um pouco sobre isso também, de marca, que era a oportunidade que a gente tinha para crescer. Eu acho que uma das grandes coisas que quando você escolhe um produto, uma marca, qualquer coisa que você vai se interagir, um tipo de negócio, qual que é a possibilidade de crescimento em cima disso. Porque às vezes você vai... um exemplo muito claro, às vezes uma Boticário da vida, citando com um super negócio de sucesso. Às vezes você quer montar aquilo, mas não tem oportunidade. Né? Se você pensar hoje, onde é que eu vou colocar? Então você acaba, de repente, você consegue montar uma unidade, só que e aí? O que eu vou fazer depois disso? Perfeito. Essa coisa é muito importante, porque quando você entra em redes muito grandes, já muito capilarizadas, você vai participar da 5ª, 6ª, 8ª etapa de expansão daquela marca. O filé mignon já foi todo tomado. Exato. A oportunidade de expandir mais vão ser bem reduzidas.
Então, esse é um elemento para se olhar, e ele olhou isso desde o começo. Cara, se eu entrar nessa rede aqui, que já está ocupada, não vai ter outras oportunidades para eu abrir. Agora, se eu entrar numa rede que ainda não capilarizou, que tem um plano de capilarização grande, né, é ousado na expansão, vai ter muita chance para eu... E já numa perspectiva de multifranqueado, que nós vamos falar um pouquinho dos benefícios de ser um multifranqueado daqui a pouco. Exatamente. Bacana. Perfeito, Edu. E você colocou uma coisa que são os 2 pontos. Né? A primeira é que você não vai pegar o filé, porque aquilo ali já está muito consolidado, então você vai pegar uma oportunidade, talvez até desafiadora, né? E você depois não tem para onde crescer. Então são 2 pontos, acho que essenciais. E olha que bacana, naquela época eu vi isso como uma oportunidade. Claro que tinha uma dificuldade maior por a marca já ter tido uma primeira vez aqui sem sucesso e ser uma marca ainda que não era conhecida no país, né? Para depois a gente falar, hoje é fácil você falar com mais de 2.000 lojas espalhadas, né? Agora quem entrou naquela época teve esse grande desafio e mudou muito o processo, tudo a gente acompanhou, a gente apanhou e a gente aprendeu e cresceu junto. Sou muito grato e feliz por ter feito essa escolha. E a outra oportunidade que a gente tinha, que era Brasília inteira, porque antes, quando eu entrei, as lojas estavam muito centrais, ou nos shoppings já bem consolidados, ou nessa região central de Brasília, a gente tinha todo o entorno. E aí vem a parte de experiência que toda a minha família pôde possibilitar para mim e para a nova geração, que Brasília não é só o centro, pelo contrário, Brasília é muito mais o DF ou o entorno do que o centro. Então a possibilidade de crescimento naquela época que tinha lojas centrais era absurda. E foi o que aconteceu, porque entramos com a primeira unidade na Ceilândia, né, que foi um estouro, foi um sucesso, e na época franqueados que já existiam na marca achavam que era bem perigoso, bem arriscado, né, porque era um bairro que era afastado, era um bairro mais perigoso, e aí será que vai dar certo ou não vai? Uma franquia, um dinheiro, né, considerável para investir, e deu super certo. E ali a gente começou a investir naquela borda. Então, Samambaia, Águas Lindas, Santa Maria, Lusiânia, Valparaíso, fomos fazendo Brasília todo. É interessante o seguinte, eu acho que vai ser a mesma ponte, ou parecido. É o segundo que tem essa perspectiva de ampliar o raio de atuação, saindo de uma área mais central e entrando numa área mais periférica. Entendendo que as cidades estão crescendo, estão se desenvolvendo e têm vida própria. E tem uma situação que o meu sócio, o Rodrigo Javarino, ele abriu uma unidade da Subway no Jardim Ingá, e o que ele coloca como depoimento é muito interessante. Ele falou, olha, aquela operação, no momento que eu abri, ela era talvez uma das melhores operações daquela região. Então a gente percebia o seguinte, o valor que tinha estar ali, colocando uma operação climatizada, com os boots, com os sistemas, né, com aquele padrão de mobiliário, aquele padrão de arquitetura e com o padrão de produto, obviamente. Né? Então ele falou assim que era interessante, ele ficava ali atrás do balcão olhando a satisfação de um pai de família com a mãe, com as crianças ali, exatamente resgatando isso. Parece que era o dia especial deles ali, né? Então assim, então a gente percebe que a questão do investimento hoje ele transcende muito o que era até naturalmente alguns dias as áreas primárias de investimento e que muitos, igual você, acabou optando, mesmo ainda tendo áreas ainda para exploração numa região mais central, você acabou optando ir para essas regiões mais periféricas. Só complementando, é bem comum que o cara que está comprando uma franquia, como era o seu caso, ou como os outros franqueados que estavam com o mesmo receio de você abrir a primeira unidade na Ceilândia, é que esse franqueado ele enxerga a demanda a partir da demanda dele, a partir da demanda de consumo que ele possui. E normalmente, se ele tem lá 300, 500 mil reais para colocar numa unidade franqueada, é porque ele tem um padrão de consumo que, qualquer coisa que você for lá para aquele lado não vai funcionar. Pelo contrário. Vamos explorar, é lá que está a oportunidade, tem muita oportunidade lá. Muito. E prova disso é que, né, não é o primeiro caso tá aí a história que vem e consegue, né, fazer um trabalho correto e conquistar sucesso nessas regiões. É que são regiões mais carentes, né? Então quando a gente trata sobre isso, vira realmente um point. Vira o lazer, vira a grande novidade da cidade. Então isso é muito legal. E às vezes ela é mais carente naquela fase, né? Porque a cidade ela vai crescendo, vai desenvolvendo. Crescendo, muda muito. E aí você percebe assim que deixou de ser, ela passou a ser uma área. Você está Ceilândia, Samambaia hoje. Exato.
Impressionante. Tá falando de 15 anos atrás para hoje, outro e aí, parece outro estado até. Para você que fixou ali, você conseguiu aqueles pontos que é o filé, né, que você estava comentando ali, né, os melhores pontos dentro daquela região hoje, e acabou que criou uma história de vínculo com aquela comunidade. Exatamente. Eu acho que isso foi muito importante para o nosso sucesso, que foi realmente esse conhecimento que a gente tinha regional por conta da família, que já tinha feito um trabalho no passado. Então, eu soube aproveitar assim, as melhores oportunidades de ponto, porque eu já convivi aquilo ali desde minha infância. Então, mesmo que eu não trabalhasse quando eu era criança, mas eu ia direto em loja com a família. Então, eu sabia que os pontos principais eram aqueles. Então, na hora de você procurar o seu negócio, você já tinha o endereço. Ele já estava fazendo o benchmark, que a gente também fala muito aqui, já de forma empírica ali. Já ia, verdade, avaliava tudo, Só 360. infância dentro do varejo, não tem Dentro como do varejo, entendeu? Então, não tem muito mistério nesse sentido. Mas ainda vem as dificuldades, porque ainda voltando, naquela ocasião, né, minha família já tinha sua vida, eles estavam querendo se aposentar, né, digamos, a geração que se passou, e a nova geração tinha novos desafios. E eu não tinha capital. Então, na época, para comecei como um sócio que seria um operador, não seria um sócio de fato, né? Com um tio meu que acreditou no projeto, foi lá, né? Acreditou no menino maluco que tem essas ideias de trazer marca, vamos lá, vai dar certo. Deu certo. A segunda, já peguei um dinheiro emprestado a juros, mas a juros na época de poupança com a família, e fui pagando. Então, assim, não foi nada que veio, toma aqui o dinheirinho, vai lá, arrisca, não. É botar o seu na reta, literalmente, e vamos lá, vamos fazer um negócio. Quando a gente viu que entrou numa sequência, o negócio estava se pagando, vamos para a segunda, bota a segunda para ir se pagando, e o negócio vai crescendo. Se você realmente conseguir fazer maneiras saudáveis, são dívidas que eu falo assim, dívidas realmente de ativos, né, que vai render e você vai conseguir pagar, e daqui a pouco isso está pago. E você tem aquele capital para você investir em outros negócios. 2 pontos aí. Isso é importante, dívida vinculada a ativo. Tem muita gente que faz o processo inverso. Exato. Né? O comprar o carro, comprar uma casa, um imóvel, não que há nenhum problema nisso, mas às vezes você está invertendo a ordem porque aquilo não é um gerador de receita. Né? Então, acho que você fez uma escolha nesse determinado momento da tua vida. E uma outra coisa é o seguinte, essa primeira unidade, você conseguiu concretizar ela com qual idade? A gente negociou em 2007 e abrimos em 2008, né? Então, em 2008 vão fazer 14 anos. Então, eu tinha 21 anos. Foi a primeira abertura. Eu queria enfatizar o menino, 20 anos. O menino doido, com 21 anos, que abriu a primeira unidade e como você frisou, não teve toma aí caminhão de dinheiro, abre suas unidades aí. Não teve nada disso. Teve sucesso na primeira. Por ter sucesso na primeira, conseguiu financiamento, né? Mesmo que em condições familiares, para abrir uma segunda, porque se não tivesse aqui, essa segunda não nasceria. E eu falo que o mundo precisa de mais meninos doidos de 21 anos. Precisa. E quando eu negociei, quando eu vim com essa ideia maluca, eu tinha 19, porque começou em 2007 procurar, pesquisar, falando, vamos ver o nosso momento. E uma parte engraçada nessa transição, porque a um certo momento eu estava trabalhando para a família, voltei a trabalhar ali, e aí fui crescendo dentro do negócio da família até me tornar um supervisor. Então ali, para mim, foi uma mudança de águas, porque eu parti realmente para a rua. E aí eu supervisionava pessoas que estavam há 20 anos na empresa, e foi um cargo disputado através de uma empresa na qual todo mundo preencheu as mesmas coisas, disputou da mesma maneira, consegui, e aquilo me gerou muita experiência, né? E no momento da minha transação, eu tinha esse meu emprego, que era um emprego bacana para um menino de 18 anos, 19 anos ali, eu tinha um emprego bacana, um emprego máximo dentro da empresa, da família, tirando os proprietários. Então, foi muito interessante, porque a família vinha naquela questão de, já estamos 30 anos aí, vamos aposentar, vamos vender o negócio. E eu acabei fazendo parte dessa transação de ir atrás, entender, fazer o valuation da empresa, sentar com o comprador e praticamente vender o meu negócio e entregar meu emprego. Então eu fiz essa transação na qual eu perdi meu emprego, mas ao mesmo tempo eu estava já engatando no outro negócio, né? Então eu tinha aquele risco, mas eu tinha também até meu emprego, que isso na vida de milhões de pessoas que estão nessa transição, será que eu largo o meu emprego, será que eu não largo? Eu fiz isso. Eu pelo contrário, eu ajudei a vender o meu emprego, né, para empreender.
Então, assim, foi bem legal essa experiência e eu acho que muitos vivem isso e acho que a questão de pesquisar, ter realmente o timbre, ter realmente a sintonia, a sinergia com o negócio, porque tem gente que não vem com o perfil, a gente, né, Alessandro, você também que passou por parte de franquia ainda a gente vê várias pessoas que entram, se aventuram achando que, tô entrando numa franquia, cara, vou sentar no sofá, ver Netflix e a franquia vai trabalhar sozinha. É muito ao contrário. Pelo contrário, você vai entrar para campo, você vai trabalhar. E o pior, que você vai trabalhar e o negócio não é seu. Ele é seu, mas não é. Porque ao mesmo tempo você tem que dar... Você está representando uma marca. Você está representando. Você não pode simplesmente, agora eu estou numa alimentação, vou vender banana na loja. Não existe isso. Você tem que seguir. Tem padrão, né? Então você também tem que ter essa mentalidade no mercado de franquia, que você é o dono, mas você não é ao mesmo tempo. E isso é difícil. Eu que estou nesse mercado aí vai fazer 15 anos, a gente vê muita gente entrando e achando ou que vai sentar no sofá ou que não, é meu negócio, eu faço o que eu quiser. E não é assim. Então acho que tem que ter um meio termo, uma balança, né? Bacana. E aí isso foi então, a primeira franquia foi aos 20 anos de idade, mais ou menos, né? 20 anos. E aí como é que foi esse processo de crescimento? Você fez a primeira, fez a segunda unidade. E aí, assim, eu lembro de um contexto que você estava operando umas 17 unidades, por exemplo, da Subway. Isso. E aí, qual foi o tempo que você gastou entre essa primeira e chegar a formar toda essa rede? A gente começou... Foi só sucesso, não teve nada de errado aconteceu? Teve. É aí que é bom a gente contar também os fracassos, que a gente aprendeu com isso, né? A gente montou algumas unidades... Emprego, né? Comecei já perdendo emprego. Já comecei com meio que um fracasso de sucesso. Mas assim, a gente teve vários altos e baixos na empresa e até nesse trâmite agora, mais recente. Mas a gente começou assinando em 2007, abrindo em 2008. E aí aquilo que eu comentei, a gente pegou a oportunidade de fazer a borda. Porque vamos dizer que o centro estava tomado já ali, cada um já tinha o que fazer e aí eu tinha muita coisa para explorar, né, junto com a família, essa borda de Brasília, DF em torno. Tá? Então a gente começou a fazer algumas lojinhas, começamos ali em Ceilândia, Samambaia, aí fizemos outra Ceilândia, fomos para Águas Lindas, aí compramos, aí a gente começou a fase de comprar. Porque você também pega essa oportunidade de franqueado que quer sair ou franqueado que abriu algum motivo ele vai vender o negócio e a gente pegou muito isso. Então parte dos nossos negócios, a gente chegou a ter 19 unidades no total, mas desses 19 teve unidade que eu já abri já fazendo negociação. Então aquela época que a gente se conheceu a gente estava com 17 operações ativas, né? Foi bem bacana. Mas dessas 17, algumas foram recompras, foram lojas que foram inauguradas, franqueados que não estavam bem na operação, teve franqueado que estava mudando do país, a gente pegou de tudo, né? E nesse meio termo eu estava na borda e eu vim para o centro, porque aí tinha franqueado vendendo no centro. Dentro dos repasses. E aí eu fiquei espalhado Brasília, literalmente espalhado Brasília, né? Então a gente continuou crescendo ali até mais ou menos 2010, 2011, quando teve a troca de desenvolvedor da marca aqui na região, então mudou um pouco a política. Naquela ocasião a gente tinha uns 10 restaurantes, 10, 11 restaurantes, tá? E isso mais ou menos ali em 2011. E aí desacelerou um pouco o nosso crescimento, porque veio essa nova metodologia, colocou pessoas novas, e a gente teve que dar uma desacelerada. Então, isso foi até 2013, que foi o último ano que a gente abriu a operação, tá? Então, aí a gente voltou a crescer em 2012, abrimos 2 restaurantes, em 2013 abrimos em Minas, que foi o primeiro restaurante em Minas, que é ainda uma unidade que eu mantenho dentro do grupo, tá? Uma Subway, e até aquele ano a gente parou com a Subway em crescimento. Mas olha que interessante, o que é a cabeça do empreendedor, né? Ele abre uma operação, ele vai para um lugar diferente da maioria, mesmo tendo a oportunidade, não tinha fluxo de caixa, capital para investimento, e aí vai associando com as possibilidades, traz um sócio operador, vem, faz capta um financiamento com a família, e aí daqui a pouco ele vai para um status de comprador, né? Ele já começa a usar do network que ele tem com essa rede, ou seja, essa proximidade. E eu acho que essa é uma característica sua, você consegue transitar muito bem dentro da rede, então aproveita esse capital de acessibilidade que você tem para poder saber o que estava rolando de oportunidade até de aquisição, de compra. Verdade. E aí começa a ver a questão dos repasses. Porque no ambiente de franquia tem muito disso, né? A gente, por exemplo, quando nós fazemos a captação de um novo investidor, ele vem e exatamente isso que a gente procura, é que esse investidor ele tenha tempo para poder desenvolver aquele negócio.
E que a franqueadora ela vai fazer sim uma transferência de know-how, mas o que ela faz de transferência de know-how não desobriga ele de uma parte que é a parte operacional do negócio. Ele precisa ter a condução desse processo. Então, quando essa pessoa ela vem, ela consegue adiantar muito, porque você pega uma operação como essa, você inaugurou, as pessoas estão entrando porque tem uma característica de rede e muitas pessoas conhecem. Então, você tem uma série de problemas que acabam sendo mitigados por fazer parte de uma boa operação. Verdade. Como a escala de compra, por exemplo. Você compra melhor porque você compra em rede. Então, tem várias nuances dentro desse processo. E aí você vai caminhando por isso e chega no momento de fazer uma aquisição, né? Começou a fazer a aquisição delas. E aí chega um momento que é um momento de desaceleração. Ou seja, não existe um terreno onde você define uma trajetória e aquela trajetória ela não vai ser alterada. Né? Então é isso que fica muito claro dentro da tua conversa. Só fazendo uma ponderação, perfeito, tentando tirar alguns códigos daquilo que, né, fez parte desse processo seu, né, durante esse tempo. Uhum. E aí você pega e pivota para uma outra marca, é isso? Isso. Em 2013, a gente parou de fazer expansão com o Subway porque realmente as oportunidades foram muito remotas. A gente já tinha feito o nosso dever de casa e a gente já começou... Eu comecei a mentalizar ali e procurar pesquisar algumas outras oportunidades. Desde então, porque a gente tinha muita vontade de crescer e não tinha mais como fazer isso aqui. Deixa eu só interromper um pouquinho, que eu queria, claro, antes da gente entrar para a segunda marca, eu queria só colocar luz numa coisa aqui. Você começou lá com uma unidade, foi para a segunda. E a gente fala no franchising que o multifranqueado, ele de fato vira multifranqueado ali na terceira, quarta, quinta unidade. Porque são competências diferentes para você gerir duas unidades. E aí dá para ser meio barriga no balcão se dividindo e tal, mas quando você alcançou 4, 5, isso já não é mais viável. Tem que ter muita gestão sobre isso. Como é que foi essa transição para você? Porque uma pessoa que está buscando comprar uma franquia, ela pode enxergar na franquia uma carreira, como você fez, através, né, sendo um multifranqueado. Mas tem que saber que existe esse ponto da virada aqui no meio aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transição. Excelente, Edu. Excelente. Que eu acho que faz parte daquela conversa de abertura que foi muito esclarecedora, porque eu pensava na possibilidade de crescimento, mas não sabia como atingir isso. Não era nem em relação à capacidade de investimento, que geralmente ela é sempre limitada para quem tá começando a empreender. Mas era mais a questão operacional mesmo. Como que você foi conseguindo construir uma estrutura que conseguiu dar vazão para tudo isso, porque a sua cabeça continuou acelerada num processo ainda de expansão e de negociação ainda. Então, ou seja, você precisou de criar uma estrutura mínima aí para... A gestão, isso não parava em pé. Não parava. Perfeito. Eu acho que o principal dessa resposta, com certeza, são pessoas. Então, nesse meio caminho, a gente foi fazendo excelentes pessoas, excelentes parceiros. Eu tenho gente desde aquela época que começou o projeto. Então, já está aí mais de 10 anos no grupo. E fazer pessoas é essencial para você crescer. Então, acho que esse é um ponto X da questão. Tá? Você não tem como crescer sem pessoas. Acho que praticamente todos os negócios a gente depende de outras pessoas. Tá? Então, eu como franqueado e operador, dependo de várias pessoas, não só os nossos trabalhadores, eu dependo hoje de investidores, eu dependo da minha família, que trabalha junto comigo, da minha esposa, que faz parte do escritório, a gente vem montando isso. Mas lá atrás, ainda na questão, eu acho que tem... a curva ela é diferente para o estilo de pessoas. Eu sempre fui muito insano no meu jeito de trabalho, que era estar em loja direto, saía de loja 3, 4, 5, 6 da manhã, se precisasse rodar a loja, ficava igual um maluco. Tá? Isso, claro, me deu oportunidade de aprendizado, muito aprendizado, de estar mais próximo do meu negócio e das pessoas, porque aí você estando muita frequência, como eu ficava, domingo a domingo, saía de noite, entrava de dia em loja, chegava de noite. Então, assim, era uma rotina muito pesada, mas me deu oportunidade de fazer pessoas mais próximas, porque eu estava dentro do negócio. Tá? E ali foi me possibilitando, a partir do momento que eu arranjei um grande parceiro, que virou um grande gestor, daqui a pouco um que virou um coordenador, o outro que virou um supervisor de campo. Fui fazendo pessoas. Ao mesmo tempo, estrutura. Você tem que ir criando estrutura. Então, daqui a pouco você precisa de um boy, você precisa de gente de escritório, 2, 3, 4, 5 pessoas. Você vai ampliando conforme o negócio. E esse ponto de transação depende muito do seu ponto de trabalho. Se você é uma pessoa que tem muita ocupação e não vai ter tanto tempo para trabalhar, você vai ter que fazer essa transição bem antes, porque você precisa daquela função seja exercida. Né? Hoje, por exemplo, dentro do meu negócio, eu ainda sou financeiro, ninguém paga um boleto, só eu pago.
Então, eu ainda sou uma parte operador financeiro, ao mesmo tempo eu sou rua. Então, aquilo tudo são funções que, se eu tivesse com outra ocupação, eu teria que ter alguém à altura, certo? Então, acho que são 2 pontos principais. Primeiro, você ter pessoa e, dependendo do seu perfil, quanto você pode se dedicar no negócio. E lá no nosso passado, ainda falando dos nossos erros, a gente teve erros, principalmente de compras, que a gente foi ousado, né? Eu acho que tem alguns momentos que você tem que ser mais ousado ainda, principalmente quando você tem uma base, né? Quando você vai abrir o seu primeiro negócio e começa, você tem que ser o máximo pé no chão possível. Agora, a partir do momento que você já tem uma estrutura, para mim arriscar uma unidade, comprar, fazer uma aquisição e ela não der certo, ela não vai, claro que vai pesar, mas ela não vai quebrar o nosso negócio. Perfeito. Sabe? Então, a oportunidade no passado e talvez um pouco de ganância fez com que a gente fechasse loja. Isso aconteceu, né? Cara, vamos assumir essa loja aqui? Vamos. É muito difícil. Pô, mas o preço tá bom? Vamos tentar. Vale a pena. E aconteceu, como aconteceu com a loja do Corporate Center, que foi uma loja que a gente assumiu, que é uma loja que infelizmente não deu certo, e foi ali o meu primeiro negócio que eu fechei. Tá? Tava ali no fechamento, recolhendo. Pô, é triste, mas, cara, faz parte do negócio. Faz parte do jogo, né? A gente vai apanhar. A gente apanhou muito. E na época, essa perda, ela doía mais, né? Você tinha menos margem para erro. Exato. Hoje você errar com uma loja, você consegue equacionar aí com as demais. Perfeito. Com menos unidades, você tem menor margem para erro nesse começo. Né? Sente muito mais. Sente muito mais. Mas essa cicatriz ajuda mais do que atrapalha, né? Ajuda, com certeza. Você aprende, primeiro que você vai mensurar um pouco melhor o negócio e você não vai sofrer tanto, tá? Eu tive... Há 2 semanas atrás eu fiz a gente agora fala relocation, fiz uma relocação de loja, né? Eu literalmente fechei uma loja e coloquei ela em outro local, né? Se fosse no passado, talvez um desespero e falta de experiência, talvez eu fecharia, não tentaria, né? Pô, vou investir mais. Não, mas isso serve de bagagem. Tá? Então, foi um aprendizado, essa primeira unidade em específico, foi uma compra que entrou num valor muito atrativo, um risco muito alto, que não deu certo e a gente levou de aprendizado, né, aquilo ali. Então, eu acho que ainda nessa parte de transação e a gente pegando, digamos assim, engrenando no negócio, vai vir muita coisa diferente e você vai aprendendo com aquilo. É você realmente reerguer, colocar aquilo ali na ponta do lápis e para o futuro você vai ter uma experiência muito mais arrojada. Uma coisa que você me falou lá atrás e que isso marcou para mim é o seguinte, e até faz parte hoje do meu pitch, né, comercial na hora de atender um investidor. Que com uma operação, a tendência é que eu trabalhe muito mais do que com 2 ou 3 operações, 4 operações. Porque aí você me deu um primeiro insight ali, que era o insight da departamentalização. Alessandro, você vai abrir essa primeira unidade, você não tem como colocar ali um administrativo, um financeiro para te apoiar, porque senão a última linha ela vai ficar muito prejudicada, porque não tem capacidade de rateio, de dissolução disso. Então, ou seja, ele vai na veia retirando da sua capacidade de lucro dessa operação. Mas a partir do momento que você está com 3, 4 lojas, você pode ter um financeiro como eu tenho aqui. E aí, por exemplo, o lançamento da nota fiscal, a parte de compra, a parte de recrutamento, de treinamento, enfim, você começa a dividir parte desse trabalho e começa a pensar mais estratégico no negócio. Exato. Não significa que vai trabalhar menos porque vai ficar em casa, não, mas você vai trabalhar diferente. Perfeito. Ou seja, a sua mente ela se vira para uma mente de, olha, eu vou aproveitar agora as oportunidades, eu vou fazer uma aproximação do meu franqueador, eu vou fazer uma análise do mercado de tendências, do que está acontecendo, né? E eu não gosto muito de modismo também quando se fala de abertura de negócio. Eu gosto de apoio em tendências. Então, por exemplo, nós fazemos parte de uma geração que vive mais e que vive melhor. Então, tem determinados segmentos que a gente percebe que vai ter longevidade dentro daquele processo. Então, se você começa a tirar parte daquelas atividades operacionais do dia a dia, porque estava com uma única operação, e começa a crescer um pouquinho mais o teu negócio e agregar nela pessoas que vão te ajudar nesse processo operacional, então você tem mais condições também de ter crescimento. E aí é interessante que a gente vê esses 2 perfis, né, de investidores. Esse que fica muito apoiado ao negócio e que quer fazer o 360 e não solta e não larga aquilo. Ou seja, aquilo que você não larga é algo que você entende como estratégico, que você citou agora, que seria o financeiro. Olha, esse aqui para mim talvez seja o último elo da barreira que eu não vou delegar.
Embora assim, não deleguem em partes, mas eu acho que boa parte do processo financeiro ele está delegado. Tem a pessoa que está fazendo o lançamento, tem a pessoa que está organizando, você vai fazer apenas o checkmate ali daquela função. Isso. Então, isso você ainda traz contigo essa visão que você me passou lá atrás? Sim, total. E eu acho que isso são pontos, né? Até referindo, eu lembrei aqui nesse comentário de uma história que eu tive e pessoas que são excelentes empreendedores que foram também inspiração aqui para mim, mas eu fiz uma negociação. Eram 3 pessoas, 3 sócios, e na ocasião a gente estava negociando uma empresa, e foi muito bacana isso, porque eu sentei com os 3 no escritório deles, e primeiro que já me espantou um pouquinho que eles tinham uma estrutura maior que a minha, e eu tinha mais unidade. Tá? Já eram 3 sócios contra um operador só. Eu sempre tive investidor, mas nunca tive operador. Então eram 3 sócios operadores com uma estrutura de escritório maior que a minha e eu com talvez o dobro de lojas naquela ocasião. Então isso já me espantou. E na época foi um negócio engraçado que eu falei, mas eles me perguntaram como é que funciona o seu negócio. Expliquei mais ou menos o que eu estou falando aqui, o que eu fazia e tal. E vocês? O que cada um faz? E um olhou para o outro assim e meio que não tinha uma coisa concreta, sabe? Eu achei aquilo tão engraçado. Funciona perfeito e tal, mas eu vi assim, você consegue ter uma produtividade maior, e é o que você falou, porque tem gente que vai ficar vinculado talvez com uma unidade e pode ser que seja um trabalho perfeito, que vai ter assim, que seja um restaurante, que seja uma loja de roupa, vai ser a loja, o resultado vai ser fenomenal, vai ser tudo perfeito, só que ele vai ficar estagnado. Né? Então a gente entende que são vendas, você vai ter um teto ali, claro que você vai aumentando, inflação, preço e tudo você vai aumentando, só que você fica estagnado. A partir do momento que você ou não tem pessoas, ou você não tem, digamos assim, a coragem, ou então essa vontade de dividir essa função com as pessoas, você fica estagnado. Tá? Então eu levo isso, e até hoje, e você falou de um ponto importante, que muda muito o nosso estilo de negócio. Se eu pensar hoje, o meu estilo de negócio é bem diferente do passado, com outras funções e muito menos hoje na ponta, no balcão, dentro de loja, sim, rodo loja, faço, sento, puxo o gestor, vem cá, isso aí tem que corrigir, mas eu não fico mais no caixa hoje, não fico mais ali na bandeja. Mudou um pouco de estilo. É outra atividade, né? Porque se eu não mudasse esse estilo, a gente não teria crescido dessa forma. E se eu não tivesse arranjado a pessoa certa para ficar ali, a gente também não teria crescido. Então é um ciclo. Eu acho que você tem todo esse momento para você fazer essa transição, e tem gente que vai ter a cabeça que não é um erro, não estou dizendo que é um erro. Às vezes vai ser muito melhor. Se ele pegar a minha operação e operar ali aquele barriga de balcão, ele vai fazer um trabalho melhor que o meu, né? que minha equipe. Né? Mas ele não vai crescer. Só para aquela uma. Não vai crescer, vai ficar estagnado. Então, olha só que negócio interessante. Quando você optou por uma rede, por uma franquia, você já queria um negócio testado que fizesse uma transferência de know-how e que toda aquela entrega estratégica do negócio. E aí você cai para dentro da operação. Mas chega um momento que mesmo no papel de franqueado, você precisa deixar um pouco a operação para pensar no estratégico do crescimento de você, do teu crescimento na perspectiva de multifranqueado. E de às vezes não é multifranqueado apenas considerando aquela rede, mas de colocar também investimento em outros segmentos, né? E do ponto de vista da franqueadora, que ela tem a opção, né? Você está falando de marcas que são capitalizadas, que teriam total condição de operarem essas lojas. Mas do ponto de vista da franqueadora, você tem um gestor, porque para ser multifranqueado tem que ser gestor. Para ser um gestor com essa capacidade, para a franqueadora é melhor ter você tocando 20 lojas do que ela tocar 25. Ela tem certeza absoluta, e ela está certa, de que você vai fazer o melhor trabalho do que ela faria se ela fosse fazer sozinha. Aí é uma das mágicas do franchising, que todo mundo ganha nessa história. E aí que o parque do franchise é lindo nesse aspecto. Mas que para você chegar nesse lugar, você tem que abrir mão daquele controle da barriga do balcão e romper essa barreira das 2, 3 lojas com gestão, para você conseguir alcançar esse lugar. Exatamente. E se preparar do ponto de vista mesmo técnico, né? De gestão. Ele falou muito de pessoas, mas tem muita gestão ali atrás, até para desenvolver essas pessoas. Então, claro. Tem muita gestão, tem ferramenta para conseguir contribuir. Nós temos uma característica pela questão geográfica onde nós estamos, né? Nós estamos em Brasília. A
característica é de um mercado muito voltado para o funcionalismo público. Então a gente às vezes percebe que esse funcionário público ele passou num processo de seleção difícil, teve que estudar, teve que se empenhar muito. Então não é para qualquer um, é para quem realmente se dedica e faz a diferença. Mas a partir do momento que ele está inserido dentro desse sistema, ele começa a ter uma possível sobra de capital, porque geralmente é bem remunerado, e daqui a pouco ele já está sonhando com o próximo passo, que seria, de repente, porque ele já criou um teto ali, né? Então agora eu vou investir. E por vezes esse funcionário público ele vem muito com essa característica de apenas quase que assim, eu coloco o dinheiro aqui e a marca opera. Não, existe um processo de gestão. Então você tem que ir conduzindo esse perfil de investidor para uma jornada mesmo, onde você mostra o que é a entrega dessa rede e o que é o papel dele, e que o processo de continuidade de desenvolvimento passa pela capacitação. E geralmente são pessoas que têm uma facilidade, porque já teve toda uma jornada de dedicação e de busca para poder passar nesse processo de seleção. Então, é uma característica bem marcante aqui do nosso mercado, que vai exatamente nessa direção. E hoje eu percebo que nós temos excelentes franqueados que vieram do segmento público e que hoje já tem essa característica e o perfil de multifranqueado. Que mudaram totalmente. Totalmente. É outra cabeça. Deixa eu te devolver, eu te tirei lá, eu estava contando vou te devolver para o trilho aqui de contar como é que foi a migração das marcas. Você dá sequência na história para a gente chegar no Burger King. Vamos lá. Da migração até um negócio engraçado, porque voltando ainda na infância, que era aquela loucura com fast food e tudo, e ao mesmo tempo eu não conhecia os Estados Unidos, nunca tinha ido. Eu fui para os Estados Unidos depois que eu montei a Subway, acho que lá em 2009, então já estava indo para a terceira ou quarta. Aí eu tinha todos aqueles itens que você podia trazer por um preço menor e, cara, vamos lá, vou buscar, ainda vou conhecer o país. Então fui a primeira vez sozinho para os Estados Unidos com um amigo que já tinha visitado, foi super legal. Mas antes disso, veio para o Brasil, né, em 2004 aproximadamente. Naquela época eu estava mexendo com um evento. Veio o Burger King e eu não conhecia os Estados Unidos naquela época, né? Como eu falei, fui lá para 2009, veio o Burger King e eu estava fazendo um evento muito grande na época que inaugurou no Pátio Brasil. E tive uma oportunidade muito bacana que foi conhecer o franqueado, pesquisando patrocínio para o evento. Então tive a oportunidade de pegar a semana da inauguração, conhecer o franqueado que me atendeu super bem. Né? Na época era o Rômulo, franqueado em Brasília e Goiânia e tudo. Quase fechamos negócio, olha só, era um moleque, então assim, eu acho que ele era meio doido naquela época já, né? Mas aprendi muito, foi uma super inspiração. Na época consumi a marca, achei fantástico. Falei, esse aqui é um produto para bater de frente, onde hoje alguém reina sozinho, vai vir um rei de verdade. Isso a gente falando em 2004. Então tinha muito tempo isso. Cara, muito legal. Os anos foram passando. Você vê que a hemodiálise ela já, foi muito legal. Assim, experiência ímpar que eu tive naquela ocasião, naquela semana de inauguração ali. E a humildade do cara no negócio daquele tamanho, né, que a gente era um negócio muito grande. Na época, para mim, era um negócio muito fora da curva. O cara atendeu na humildade, quase fechamos o negócio. Mas enfim, não foi aquele momento. E aquela história, quando eu comecei com a Subway lá em 2007, 2008, eu já estava todo empolgado, que eu falei, agora até o Burger King eu vou fazer contato, que vamos lá. Fiz contato na época, eu tenho e-mail de trocas com o Burger King na época em 2008. Né? E é aquela... Tem um momento para tudo. Né? Eu não teria, se aquela época pudesse abrir o Burger King, eu não teria condições financeiras, nem de conseguir um empréstimo, porque o valor é muito maior para montar. Né? Então... Por sorte, naquela época não tinha como entrar. A marca veio com operadores que eram chamados franqueados territoriais, então tinha uns 10, um pouco mais de franqueados territoriais, e eram só eles. Né? Então, beleza. A vida seguiu, fui montando meu negócio fechado e fui crescendo, ganhando experiência, até que em 2016 a oportunidade bateu na porta de novo. Eu recebi um e-mail do Burger King, na época, por conta desses contatos no passado, falando que ia... começar um processo de franqueados, né? Porque até então existiam os franqueados territoriais, a marca foi comprada lá nos Estados Unidos, né, pelo grupo 3G, que todo mundo sabe a competência dos caras, e começaram a fazer um trabalho excepcional e montaram a Burger King Brasil na época também, com esquema de sociedade,
E vieram as marcas próprias, as lojas próprias para o Brasil. Naquilo, os franqueados territoriais, a maioria foi saindo. Eles foram comprando e montando lojas, a rede foi crescendo muito. Em 2016, eles fizeram a curva e falaram, vamos botar franqueados para fazer principalmente loja de interior, porque é o local que a gente tem mais dificuldade. Então, a mentalidade na época e a escola do Felipe, né? Ele exatamente começou da borda para o centro, e agora vem uma oportunidade de uma rede que fala, eu quero um especialista nessa borda. Que tirou a centralização mais ia pulverizar em mais franqueados, né? Que é uma estratégia de capitalização mais agressiva, mas com maior risco para a marca. Porque ele pode estar trazendo um monte de gente que não seja, né, não opere bem, e aí cai na mão de Felipes e isso vai se concentrando de novo. É verdade. É aquela história. Eu acho que interior você tem dificuldade de tudo. É difícil você arranjar recurso humano, é mais difícil, né? É difícil você ter tudo, porque assim, até uma manutenção. Você imagina um cara que tem 100 restaurantes em Brasília, se ele estiver fora, para ele está com escritório em São Paulo, é muito mais difícil. Vamos botar aqui lá em Unai. Tudo bem, fica 2 horas, mas é mais complicado. Então a ideia da rede foi interessante. Vamos botar franqueados novos na rede, já que a gente tirou praticamente todos os antigos, com essa mentalidade de lojas mais distantes dos centros, dos grandes centros. E eu me lembro... Deixa eu só fazer um parênteses, porque é uma coisa importante aqui. Quem começa a empreender acha que tomou aquela decisão por ser franqueado do samba e aquilo é a decisão pro resto da vida. Parece que nada mais no mundo vai acontecer, mas entrando para o campo do empreendedorismo que se você consegue identificar as oportunidades. Porque você só entrou para o Burger King porque você tinha empresa de eventos e que você foi vender patrocínio para ele. Então, e aí conheceu, aí virou franqueado depois. Porque você só fez isso porque você já estava dentro de campo. Você não estava na arquibancada. Não estava. Na arquibancada você não cava essa oportunidade. De dentro do campo você cava. Então, só esse parênteses sobre as conjunturas em que aconteceram. E ainda a questão da oportunidade, porque eu me lembro muito bem, o dia que eu recebi esse e-mail, né, claro que a gente não faz isso, né, ninguém deve fazer, às vezes você olha o celular ali dirigindo, mas claro que a gente não deveria, mas assim, às vezes acontece, dá uma chamadinha, você dá uma olhadinha. E me chamou a atenção, eu estava dirigindo, na hora parei tudo, calma aí. Aí eu li de novo, eu falei, é sério mesmo, preenche seu cadastro e tal. Parei ali na hora e preenchi, parei tudo que eu estava fazendo. Preenchi e falei, vou conseguir esse negócio, porque era um objetivo muito antigo e achei até que era muito difícil e realmente foi um processo muito chato, muito burocrático. Criterioso. Né? Então, isso lá em 2016. Então, beleza, vamos até o final e vamos dar certo. Deu tudo certo, fomos aprovados na época. E aí vem a questão da oportunidade, porque se você às vezes olha assim, cara, não vai, você não pensa, é oportunidade, meu irmão. A água limpa ia começar a bater ali de novo, era o momento. Então não podia perder mais um segundo, é agora, receber agora, vamos mandar agora. Então, a partir do momento, mandei contato, já retornou, qual que é o primeiro dia de reunião disponível? Vou a São Paulo no primeiro dia. Né? E literalmente, o meu número de franqueado é 1. Pra você ver, o negócio foi tão assim maluco, eu recebi e já fez tudo. Depois eles me mostraram e falaram, vocês foi tão alucinado que olha só, passa aqui, você é o número 1 nesse processo novo. Eu falei, cara, não podia perder a oportunidade. Então parei tudo ali porque realmente era um negócio. Na ocasião, aí veio qual a oportunidade? Interior. Aí me deram uma lista de cidades, cidades menores. A primeira, que seria um pouco mais próxima pra gente, Caldas Novas. Eu falei, opa, tô dentro, Caldas não, mas Caldas Novas já tem uma pessoa. Juro pra vocês, eu saí da reunião lá em São Paulo, que eu falei, tem uma pessoa que já tava falando de Caldas Novas. Beleza. Saí, pousei em Brasília, peguei minha esposa, a gente foi para Caldas Novas, fiz um estudo da cidade inteira, tudo, mapeamento, ponto, fotos, valores de aluguéis, tudo, mandei para eles já no final de semana, isso eu acho que era uma sexta, passei o final de semana estudando, mandei para eles, falei, dos sonhos. vai ser nosso isso aqui. Minha esposa foi comigo, foi muito legal, porque aí a gente fez um estudo e eu acho que isso surpreendeu, e deu tudo certo, cara, é teu, já tinha aprovado ficha e tudo, então é aquela história, é a oportunidade, você não pode deixar o momento passar, às vezes o momento certo você, né, e aí fica naquela dúvida e vai perder uma oportunidade ímpar, eu teria perdido, talvez eu não teria entrado. E olha só, se eu não tivesse entrado na ocasião em Caldas Novas, porque não existia a possibilidade de vir para Brasília, mas eu levei o diretor na época lá em Caldas Novas e falei, vamos a Brasília, deixa eu mostrar o que vocês não estão vendo, que é a nossa borda, que é o nosso DF todo, que é a Grande Ceilândia, Samambaia, porque eles estavam pensando em centro, em shoppings grandes. Eles vieram aqui, a gente rodou a cidade 2 dias, tudo, ficaram encantados. E aí, entrei para Brasília. Na oportunidade, você vê, por conta de Caldas Novas, consegui trazer os caras aqui. Mas
cavou essa oportunidade, ela não bateu na porta, porque você abraçou Caldas Novas, que na boa, são 4 horas daqui. Não é qualquer um que chega no mesmo dia, pega o carro, anda 4 horas. Para uma operação desse tamanho. Para eu tocar a minha operação a 4 horas daqui. Porque eu estou vislumbrando a entrada nessa marca e eu quero ficar grande nela. E aí, esse sacrifício, esse cara tá diferente. E aí faz essa relação, nasce essa unidade, e aí você leva ele, onde esse cara quiser me levar, eu vou. Me leva onde? Aí você deu a volta e cavou, além de ter cavado Caldas Novas, cavou as outras oportunidades. Vamos. Sensacional. Tem muito mais coisa aqui pra gente fazer, cara. E realmente, eles ficaram encantados e a gente teve a brecha. E o mais legal, assim, que ao mesmo tempo é um raciocínio de grupo 3G, aquela metas que ele tem, e o nosso negócio ele vive de metas, né? Eu acho que se você não ter, você não sai do lugar. Você casou com o DNA do grupo, né? Não, que é altíssima performance, e aí vem um cara... E olha que engraçado, porque a gente calculou assim, cara, beleza, vamos fazer uma unidade, um negócio novo aqui pra família, né? Eu como franqueado e tal, fomos aprovados, beleza, vamos embora. Trouxe os caras para cá antes de começar a reforma lá em Caldas. E olha que interessante, o negócio andou tão bem em Caldas Novas que todos os pontos que eu apresentei, depois eu consegui um melhor, que era uma loja de calçados através de um amigo que conhecia. E entrei num praticamente o melhor ponto da cidade, de frente ao parquinho. Por conta de um contato, por conta de um amigo que conhecia esse cara já tinha 4 lojas, queria desfazer essa. Na época pagamos luvas, a gente falando lá em 2016, extremamente bem sucedidos porque ficamos num excelente ponto na cidade. Mas retornando, eu trouxe esse pessoal para cá, né, a diretoria e tal, e a visão muito de águia deles, realmente por isso que a marca cresceu tanto nos últimos anos. Eles falaram, beleza, vamos botar você em Brasília, mas você vai me entregar 2 lojas em Brasília esse ano. A gente tinha 0 lojas. E a gente não tinha dinheiro para fazer. Você tinha Subway ainda? Tinha Subway. Tá. Na época tinha Subway, tinha fechado uma loja, beleza, vamos fazer os cálculos aqui, vamos meter bala, vamos conseguir. Não, mas se você vai me entregar, quer vir para Brasília, então você me entrega mais 2. Então você vai fazer 3 lojas. Aí vai o louco virar para os acionistas e falar assim, tá, sabe aquele negócio que a gente ia abrir? Agora a gente vai ter que abrir 3 se a gente quiser vir para Brasília. Mas como assim? A gente nem conhece a marca, você quer abrir 3, um negócio, né? Um investimento muito alto, e aí vamos para dentro. Na época não tinha dinheiro. Então aí vem aquela questão de você... O que eu tinha a possibilidade de fazer? Vender minha casa, que era meu apartamento. Então, cara, vou vender minha casa e vou investir. Não era o all-in porque eu tinha minhas empresas funcionando, que era o Subway ainda na ocasião. Então eu tinha uma oportunidade grande. Mas precisava de dinheiro líquido ali para fazer. Capitalizar, né? Então, cara, vamos vender. Meu irmão, que é um dos meus sócios acionistas, né, da empresa, vendeu também. Né? Então botou na reta, falou, vou contigo e... Deixa esse maluco aí tocar. E, cara, foi assim, muito louco, porque até a venda do apartamento casou com as datas que a gente precisava começar a pagar o maquinário. Porque você não vende um apartamento do dia para noite, a não ser você queimar que nem um maluco. E a gente não podia, a gente precisava, né? Aquilo ali era o patrimônio que eu montei nesses anos todos. E foi o certo a fazer. Né? Quando a gente calcula, aí vem o cálculo até de investidor. Quando você calcula quanto que é aquele... Olha só o meu caso. Eu vendi o apartamento, né, e tive apoio todo mundo apoiou esse maluco, minha esposa apoiou, vai lá, vende, vamos vender nossa casa. Vendi um apartamento, aluguei do lado por R$3.000. Então o que eu calculei? O apartamento que eu vendi ali, dentro do negócio que eu ia abrir, ele ia me dar bem mais do que esses 3. Então, ou seja, o negócio ele ia pagar o meu aluguel. Entendeu? Então a gente fez esses cálculos e entendeu que era uma boa possibilidade ali de crescimento. Encaramos. Na época foi muito engraçado, porque eles também falaram, cara, não sei, eu sentei com eles numa reunião depois de tudo, que a gente, beleza, abrimos as lojas e os caras, a gente não sabe quem foi mais maluco. Você, que nunca conheceu a marca, veio montando 3 lojas num projeto novo, e era um projeto novo, eles não eram formato franquia. Ou a gente que confiou num cara que a gente nem conhecia e montou também essa... Então, assim, casou tudo. Então, acho que foi oportunidade, né, com realmente a coragem de ambos os lados, e deu tudo certo. Na época criaram o apelido que era o Phelps lá das medalhas, na época, né, que o Michael Phelps ganhava as medalhas. Então, foi muito engraçado e foi uma experiência ímpar. E a gente viveu aquele momento de transição da marca, porque aí comecei a vender as unidades Subway. E digo assim, vender com satisfação, né? Hoje eu teria algumas operações Subway ainda. Então, é uma troca de negócio, é aquilo que a gente estava conversando, são ciclos. Né? Às vezes você pode passar uma vida inteira dentro de um negócio, dentro de uma marca, dentro de uma empresa, e às vezes aquilo ali é um casamento que você vai, né, vai mudando e você vai ter que se adequando.
aos novos... E tendências, porque aí voltamos naquilo do passado. Volta na tendência. A tendência naquela época, em 2007, que não tinha Subway, né? E aí, você tinha muito lugar para fazer. E olha em 2016, o que tinha Burger King. Me cita um Burger King hoje de drive-thru, que eles chamam de freestand, no centro de Brasília. Por exemplo, falando um básico, não tem. Nosso concorrente tem, eu acho que 15 unidades aqui. Olha a oportunidade que a gente tem. E a gente viu isso no passado. Então, a gente fez esse somatório. A oportunidade do negócio é o momento. Entra agora para a gente fazer todo esse crescimento junto com a marca. Né? E hoje já são quantas unidades? Hoje são 14. 14 unidades. E basicamente você, na condição de franqueado, e as outras unidades que tem aqui na região é da marca. Isso, perfeito. Aí a gente meio que dividiu o mercado, né? Eles operam aqui em Brasília com lojas próprias, a gente chama de lojas próprias, que é da Burger King Brasil. Então a gente é um franqueado relacionado a eles. Eles são os masters do Brasil, né? Tem uma participação do 3G, que também é dono da Burger King Corporation lá fora. E os franqueados novos são todos linkados a esse master. Tá? Então a gente entrou com essa condição e conseguiu dividir o mercado. Né? Isso foi bem bacana, porque aí aquela história que a gente entra na questão de você se tornar multifranqueado. Você precisa adequar a sua estrutura e vai ser conforme você vai navegando, você vai aumentando a sua estrutura, vai aumentando as suas pessoas, gestão, tudo você vai adequando para você poder continuar crescendo. Porque em certo momento, se você não tiver preparado a estrutura, um passo para frente você pode dar uma regressão absurda. Né? Então a gente pensa muito nisso. Agora a gente está com um projeto de expansão. Né? E eu sei que... Como é que é futuro? Como é que você está visualizando o futuro? Porque 17 parece pouco, né? Pela fome, né? O que você está olhando para frente aí? Ainda voltando naqueles planos malucos do William, até, que era o diretor na ocasião. Um cara fantástico, quase 20 anos de McDonald's, mais uns 15 de BK, e agora entrou com Subway, com um cargo super bacana, e a marca a gente está vendo que está começando a decolar de novo. É um cara fantástico, aprendi muito. Até citando ainda em operação, né, antes de colocar o ponto do futuro. Quando eu inaugurei, a primeira loja foi em Caldas Novas, né? Então naquela ocasião foi muito legal. A gente inaugurou uma loja 17 de dezembro, se eu não me engano, 17 de dezembro, 23 de dezembro e 30 de dezembro. 3 lojas. Então, praticamente na distância aí de 15 dias, a gente inaugurou os 3 restaurantes sem know-how nenhuma de Burger King, com know-how de outra operação. E assim, muito mais desafiadores. Os restaurantes são muito maiores, são muito mais robustos, então dão muito mais... são muito mais desafiadores. Naquela ocasião, eu ainda tinha muito meu perfil de trabalho, aquele campo e tudo. Eu lembro que na inauguração ele estava lá e cara, minha família foi passar o Réveillon em Caldas, numa oportunidade também, foi muito legal, porque o pessoal foi para passar o Réveillon, mas o Réveillon de Caldas é tão maluco que todo mundo estava trabalhando, literalmente. O sobrinho, o tio, o pai, tava cada um no setor, assim, que... Cara, foi um sufoco, mas foi muito legal. Mas ainda na inauguração, teve uma oportunidade, eu no caixa, aquela muvuca, Caldas Novas e tudo, e ele virou e falou assim, o que você está fazendo? Não, eu estou agilizando aqui a linha do caixa. Não, o que é isso? Você é livre, você tem que ficar em balcão aqui para frente, pode ser cozinha. Minha esposa dentro da cozinha e a sua esposa não pode ficar lá. Vocês têm que ter uma mentalidade, como franqueado no sentido de você gerir tudo isso. Porque, ou seja, olha só, a aula voltando, quantos anos depois? Depois. Franqueado há muito tempo. Há muito tempo. Depois o cara virar para mim e falar assim, eu falei, não, eu concordo com você, mas coisa que ele falou para mim. Que às vezes eu assimilei mais rápido do que ele. Cara, você naquela, né, aquela emoção, e ali no caixa e tal, e o fluxo, ele, não, mas calma, você tem que estar em todas as áreas. Se você parar em uma área, o mais importante é você estar em todas, você e sua esposa que está aqui dentro. Então, o cara me dando aula... Só um parênteses, o franqueador com a mentalidade de preparar o franqueado como gestor. Não é como operador. E o cara te puxar a orelha no meio do vucu-vucu, com isso acontecendo, é espetacular. Exatamente. Não, e assim, um detalhe que é importante, era a primeira unidade dele da Burger King, então ele precisava de uma imersão mesmo, para o que viria depois, né? Porque nós estamos falando agora de quase 2 dezenas aí que está na mão. Mas, ou seja, essa imersão era necessário, mas a visão de quem estava tutoriando o processo é falando assim, olha, é necessário, mas não é nessa posição. Não é o que você tem que fazer. Recua um pouquinho mais, não vai tão na linha de frente.
E eu, na época, você imagina, aquele tumulto de Caldas Novas, férias, a fila lá fora, inauguração de loja, eu virei para ele e falei, não, eu concordo com você, mas eu sou o mais apto para estar nesse momento aqui, nesse ponto, porque eu vou agilizar o processo de atendimento. Ele falou, não, ok, vamos fazer isso, mas você entende que tem que ter um outro preparo. Aqui você agora tem um tipo de negócio e é um tipo de perfil que a gente precisa que você tem que estar em todas as áreas. E aí a gente retorna naquela história de se você ficar preso só, né, num ponto, você não consegue crescer. Ali eu já estava grande, eu já tinha crescido, né, mas ele me ensinando ainda. A gente vai continuar aprendendo sempre. E passou aquilo tudo, eu lembro que a gente sentou aqui em Brasília, num restaurante, numa reunião, e ele falou assim, eu quero 25 restaurantes, você vai montar 25. Eu fiz um cálculo básico, pensei, esse cara é louco, é impossível, 25, fiz o cálculo básico, falei, não tem essa grana, entendeu? O cara, já estamos em 14, a gente tem 14 e está assinando contrato para mais 6, então assim, estamos navegando, coisas que a gente olha para trás, não era possível, mas você visa longe, né? Mas vai fazendo cada passo, cada degrau. Felipe, para mim isso é a magia do empreendedorismo. Eu acho que assim, a gente fala muito sobre energia, né? Eu tava falando ali, não, rapaz, a gente se propõe a fazer, coloca ali o coração naquilo e parece que as portas vão abrindo, as conexões vão se formando e obviamente, assim, com muita responsabilidade, com preparo e vai fazendo. Mas às vezes chega pessoas assim, por exemplo, até nós, que faz parte, né, desse sistema de franchise, fala, cara, meu sonho é empreender, mas eu não tenho esse capital. Aí você percebe qual é o tamanho da mentalidade daquela pessoa. Ela está fixada na impossibilidade porque exatamente a fé dela está na disposição do dinheiro. Uhum. Né? E aí você pega e começa a conversar um pouquinho mais e você começa a tirar algumas coisas ali. Fala, olha, você já pensou na possibilidade de entrar num negócio menor, num negócio de investimento de 50, 60, 70, 80 mil reais, ao invés de mirar num negócio tão alto? Uhum. Mas eu não tenho nesses 80 mil. Não, mas você conhece alguém que tenha esses 80 mil. De repente você pode fazer uma proposta onde você vai entrar como operador desse negócio e você vai viabilizar, você vai pesquisar, você vai numa feira de franquias, você vai conversar com as possibilidades, né, com os possíveis franqueados e você vai trazer isso para esse possível investidor e vai fazer uma proposta. Mas assim, não começa uma conversa sem ter o que apresentar. Começa a fazer o exercício de pesquisar e estudar. Exato. Porque aí você leva uma possibilidade real. Uma coisa sólida, né? Exatamente. E aí, depois, abrir uma primeira, às vezes essa primeira está financiando uma segunda. Aí você saiu da arquibancada e entrou no campo. É isso aí. Uhum. Aí vai vir a oportunidade. É isso. E as coisas vão conspirando. Você vai fechando conexões que vai viabilizando. Às vezes o início, ele está aí. E às vezes esse início ele reverbera em um negócio muito grande. A gente conhece muita... Né, o seu próprio exemplo, né? Você começa lá vendendo o teu emprego. Ficou bacana isso. Você começa vendendo o teu emprego e agora você empregando tanta gente. Né? E você tendo que quebrar as suas barreiras de limitação. Uhum. Porque quando veio a proposta de 25, por mais que você já tinha tido toda uma experiência de operar quase 20 unidades da Subway e já ter operado algumas unidades da Burger King, você viu isso como muito longe. Você teve que se sintonizar novamente numa frequência para viabilizar e agora tá perto desse objetivo, dessa meta, né? Aquela história é loucura, mas que não é, né? Dentro do empreendedorismo, acho que até qualquer negócio, é o que você falou, pode ser pequeno, né? E você entrando estourado, não tem o dinheiro. Olha, o meu caso é uma prova viva disso. Se não fosse eu conseguir um investidor, conseguir um financiamento, eu não teria chegado até aqui. Se não tivesse meus investidores por trás, eu não teria crescido tão rápido. Talvez eu teria expandido, crescido, mas não nessa velocidade. Tá? E ao mesmo tempo, para o ponto do investidor, talvez ele não teria um negócio que ele está tão satisfeito e ele quer continuar investindo, né? Porque para ele é muito cômodo. Então é aquela história, às vezes o cara tem a vontade, não tem o dinheiro, às vezes tem um pouco de receio. Existem várias maneiras e condições para isso. Você consegue parceria, você tem investidor, você tem banco, tem muitas opções para você fazer isso. E aí você consegue montar aquele projeto formiguinho, o negócio ir se pagando e daqui a pouco você é sócio, você é proprietário e começa a escalar, né? Decolar, né? Então é muito bacana essas 1000 possibilidades, né, que a gente tem dentro do empreendedorismo. Deixa eu só também fazer empurrar um pouquinho para frente, que a gente também daqui a pouco tem que finalizar. Aí
hoje tem esse projeto grande dentro do Burger King ainda, e você falou nos bastidores aqui que você entrou para a moda. Como é que funcionou essa transição e como é que são os planos para lá? Eu sei que ele não pode dar muito spoiler, né? Porque é questão de marca, mas aí você, só fazendo uma provocação, estava com receio de nunca chegar nas 25, está caminhando para isso e agora já pensando... Migrando o setor. Até diversificando. Não é nem migrando, nesse caso é diversificando, né? Está ampliando mesmo. Né? Mas aquela história, eu acho que é legal você diversificar e vem nisso na nossa pegada aí. A gente em 2019 entrou para a moda com a Aramis, também com a mesma política de franqueado local, porque as lojas eram só próprias até então. Temos também possibilidade de crescimento com eles. Quantas lojas tem? A gente só está com uma e as outras lojas em Brasília são próprias, mas a gente tem vários shoppings ainda para explorar, loja de rua. Só que como a gente viveu a pandemia, o nosso negócio, a Aramis viveu praticamente a pandemia, a gente ainda não... digamos, a gente não usufruiu e não conheceu a marca direito. Então, esse ano que a gente está namorando, para a gente ver se realmente é legal para os dois, né? E vamos lá, vamos crescer e vamos dar as mãos. A gente acha que diversificar, a gente entrou na Chiquinho Sorvete, tinha pizzaria, tem parte da família que tem padaria, a gente diversifica e acha isso bastante importante, mas é muito bacana você estar focado, né? Então, hoje o nosso centro, o nosso grande negócio é o Burger King, que é a minha operação, que eu estou ali dia a dia no negócio e me dedico insanamente nisso, para a gente continuar crescendo. Conhece a fundo do negócio. Exatamente. Então a gente está na moda, já pensando também em futuro, negociando com uma nova marca na parte de calçados para Brasília, que é uma possibilidade. E cara, a gente vê que tem mercado para isso. Né? E não vamos deixar de lado o nosso grande negócio, né? Que é aquilo, a gente faz um plano, a gente mirou lá na frente, está vendo que é muito possível a gente conseguir esse projeto maluco lá que era no passado. Ao mesmo tempo, a gente não sabe se vai ficar na marca a vida inteira, se vai a próxima geração, se vai 50 anos. A gente tem que viver o momento e estar antenado com o mercado. Isso aí. Essa é a história. E muito bacana, um negócio que, voltando lá naquilo que eu falei, quando a minha primeira convivência ali com o Burger King, com o franqueado, né, que abriu a loja, me encontrei com ele de novo, porque ele continua sendo franqueado. E olha que bacana, cara, eu falo isso pra ele, se pra toda a rede conhece essa história que eu falo, ele foi uma das minhas grandes inspirações. Foi seu mentor naquele momento, né? Demais, muita inspiração, a humildade que ele teve em me atender, eu já ter toda a simpatia com o tipo de negócio, virou um parceiro de negócio. Hoje eu tenho mais unidade que ele no Burger King. Olha como é que vira a situação. A gente troca conversa, experiência, e eu acho muito legal, porque era uma pessoa que era uma inspiração, uma pessoa, um puta empreendedor. Hoje virou um par. Que virou um par de negócio e me pede conselho também. E eu acho super legal, porque puta, mas não sei nem a metade do cara e é muito legal você poder compartilhar isso, sabe? Então, uma história que virou um parceiro ali do passado, por isso que eu acho que tão importante quanto você crescer, fazer negócio, é você fazer relacionamentos nesse sentido, que é o que a gente está vivendo aqui, porque, cara, entramos aqui hoje, vocês estavam gravando também outro episódio e eu já vi uma luz ali de uma possibilidade de negócio, uma pessoa que eu nunca vi, mas, pô, eu sabia que você ia olhar para aquele negócio e aquilo ia dar alguma faísca. Já foi amado isso aí, né? Não foi. Foi uma coincidência. Mas aí faz parte, o processo de desenvolvimento no empreendedorismo, ele está vinculado também a algumas coincidências. Que é aquilo, é o propósito de você começar a fazer, as conexões vão surgindo. E aí, na hora acontece para quem está com a bunda na janela. Exatamente, para quem está acordado, né? Para quem está fazendo, verdade, se mexendo. E aí, quando eu vi o negócio dele, com a tua capacidade de investimento, eu falei, nossa, é um negócio do tamanho do negócio que o Felipe gosta de tocar, né? Porque você já criou uma segmentação de padrão ali. Mas muito bom, cara, muito bacana, legal, muito bacana. Trocar ideia, né? Você vê que a gente sai aqui aprendendo mais coisas e sai com a mentalidade aberta, né? Mas você sabe que a gente aprende com o outro e aprende com a gente mesmo, porque só de revisitar o que você fez, aquilo te dá mais alguns insights para os próximos passos. Exatamente. Né? Você mesmo falou, peraí, você mesmo recordou que estava com medo em um determinado momento e fala, rapaz, não precisava disso, né? É só continuar. Apesar que esse medo também eu acho que ele é importante porque ele mantém um respeito né, sobre a questão de padrões, de onde que eu vou, qual é a velocidade disso, como que eu vou fazer, porque senão também você se torna uma pessoa inconsequente e não é o objetivo. Às vezes tiro sai pela culatra ali, né? Empreender com responsabilidade. Verdade. Bacana. Não, que conversa legal. Cara, foi muito legal o projeto. Alguma consideração?
Só gratidão pelo aprendizado e pela parabéns pela jornada. Obrigado, gente. Tenha mais sucesso ainda para frente. Que isso, vamos continuar trabalhando junto aí e fomentar o empreendedorismo. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo. Acho que é a oportunidade que a gente leva para pessoas que tem aquela vontade, mas não tem a coragem. Eu acho que esse momento vocês estão conectando ambas as partes aqui. Cara, show demais. Pra dar esse gatilho. O nosso país precisa, né? Às vezes a gente reclama de muita coisa, mas não tem jeito. O Brasil é muito bacana para empreendedorismo, para você realmente botar ali a barriga no balcão. Então, aqui a gente teve experiências sólidas aqui, realmente que eu vivi, que vocês também já viveram, que a gente tem que compartilhar isso para mais pessoas crescerem, empregar mais gente, né? Que a gente também valoriza isso e voltando lá de cima de pessoas, né? A gente precisa de pessoas, vamos crescer em conjunto, o Brasilzão aí tá para todo mundo. Felipe, amém. Obrigado pela... Amém, né? Amém. Amém. Obrigado pela aula que você me deu há 10 anos atrás e hoje repete aqui numa sala de aula um pouquinho diferente. É um prazer ver o tamanho que você está se tornando, né? O teu negócio está crescendo, está prosperando, e o nosso objetivo aqui é que realmente, assim, o nosso desejo, na verdade, é que você possa prosperar cada dia mais, amigo, porque você merece aí por todo o trabalho que você faz. Obrigado. Uma honra minha aqui, viu, Edu, Alessandro? Uma honra. Sempre que precisar de mim aí, qualquer tipo de conversa, tô junto. Não tenho dúvida. Obrigado, Edu. Gratidão, vamos junto. E para você que nos acompanhou até agora, viu aí o padrão da conversa, o propósito está sendo cumprido, que é entregar conteúdo relevante de qualidade. Então, se está gostando, não deixa de indicar aí para os seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Mais uma vez, o nosso muito obrigado.